Olá pessoal, o mundo tá pegando fogo, não é verdade? Revolta racial nos Estados Unidos, polêmica das estátuas na Europa, no Brasil, revoltas antifascistas e a gente começa a pensar, nossa, será que o mundo vai acabar? Mas se tem uma coisa que é recorrente na história da humanidade, é o povo nas ruas quebrando tudo. É isso mesmo. A gente vai desde revoltas pouco conhecidas até as mais conhecidas e começa a perceber que a história da humanidade é muitas vezes o povo nas ruas quebrando tudo. A gente pode dar alguns exemplos de revoltas pouco conhecidas, como por exemplo lá em 532 d.C., a revolta das torcidas, lá em Constantinopla. Torcidas de corridas de bigas, por exemplo, que se revoltaram contra as forças do Estado. Outros eventos espalhados pelo mundo são mais conhecidos, como por exemplo a quebra das máquinas em 1811, no século XIX, no processo de Revolução Industrial, quando, inspirados pela figura mitológica de Lude, trabalhadores passaram a quebrar as máquinas lá na Inglaterra. Aqui no Brasil também não é diferente. A gente tem uma série de revoltas que são importantes. Uma pouco conhecida é a revolta do Vintém, já ouviu falar? Lá em 1879, no Império Brasileiro, momento em que a escravidão ainda existia, uma pobreza e uma desigualdade extrema, a população se revoltou contra a cobrança de uma tarifa que aumentava a taxa para andar de bonde. Então, quebraram os bondes. Outros eventos, por exemplo, a mais conhecida Revolta da Vacina, quando em 1904 a população do Rio de Janeiro, cansada de ter as suas casas destruídas da vacina obrigatória, fez também o caos, quebrou tudo. Hoje, dia 14 de julho, nós comemoramos o aniversário de uma das mais importantes revoltas populares da nossa história, a queda da Bastilha, ou a tomada da Bastilha. Inclusive que tem um meme maravilhoso. Pedrão, coloca o meme da tomada da Bastilha aqui para o pessoal decorar a casa. Fantástico, fantástico. A queda da Bastilha marca o início da Idade Contemporânea. No dia 14 de julho de 1789, a população francesa invadiu a Bastilha e derrubou o principal símbolo do poder do rei, o principal símbolo da monarquia francesa. Por mais que a Revolução Francesa seja conhecida como uma revolução burguesa, ela não seria possível sem o povo nas ruas. Mulheres, crianças, homens, idosos, todos revoltados, não somente contra a monarquia, mas contra problemas que para eles naquele momento eram ainda mais graves: a fome, a desigualdade e a dificuldade de ter acesso a direitos. A ideia dos direitos estava surgindo ali no século XVIII, ou pelo menos se afirmando a partir do movimento iluminista. Mas quem vive a ausência de direitos, quem vive uma sociedade de privilégios, sabe qual é o lugar que ela ocupa, principalmente quando esses direitos estão sendo negados. Para entender os motivos pelos quais acontece a Revolução Francesa e a queda da Bastilha que a gente está comemorando, é necessário compreender um pouquinho da França naquele momento. No século XVIII, a França ela era governada por um rei absolutista e a organização da sociedade se dava por meio de privilégios. Era aquilo que se chamava Antigo Regime. Primeiro, segundo e terceiro estado eram separados por critérios de nascimento. Primeiro e segundo estados tinham privilégios, não pagavam impostos, usufruíam dos recursos do estado, enquanto o terceiro estado, o povo e a burguesia, não tinham esses mesmos direitos. Em um contexto de uma extrema crise econômica, onde as pessoas estavam passando fome, as pessoas perdiam as suas terras, perdiam as terras que elas moravam, mesmo que fossem de outras pessoas, e comer estava ficando difícil. Enquanto isso, a monarquia francesa, abarrotada de privilégios. É banquete todo dia, é ouro para tudo quanto é lado, é palácio de Versalhes, é salão dos espelhos. É exatamente essa desigualdade que faz com que o povo vá acumulando uma insatisfação que explode no dia 14 de julho.
A população revoltada contra a ausência de direitos invade então o Hotel dos Inválidos e pega armas. E depois vai em busca de pólvora. Onde que eles vão encontrar essa pólvora? Na Bastilha. A prisão que era o grande símbolo do poder da monarquia francesa. Todo aquele que fosse considerado inimigo da monarquia podia ficar preso lá. E é por isso que a invasão, que a tomada da Bastilha, ela é tão significativa. Ela não é somente a destruição de um prédio, ela é o questionamento de valores de uma sociedade desigual, que impede o acesso a direitos. Quando nós vemos delegacias sendo incendiadas, como em Minneapolis, estátuas sendo derrubadas, como na Inglaterra, e estações de ônibus sendo quebradas, a gente não está vendo ali uma revolta necessariamente contra aquela coisa material, mas contra símbolos de uma sociedade desigual. A gente está vendo ali a destruição de algo que significa para aquela população como um causador do seu sofrimento. Um sofrimento que vem do medo da fome, que vem da ausência dos direitos e da dificuldade de ter acesso à cidadania. A partir da queda da Bastilha, iniciou-se um movimento de Revolução Francesa que durou 10 anos, de 1789 a 1799. E no meio das indas e vindas, das discussões sobre direitos, 3 ideais marcaram a Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Hoje, dia 14 de julho de 2020, a gente tem que lembrar da Revolução Francesa e da tomada da Bastilha não somente como a queda de um prédio, mas como um movimento popular que derrubou todos aqueles símbolos da opressão, todos os símbolos da repressão, todos os símbolos que marcam que uma parte da população não tem acesso à liberdade, à igualdade e à fraternidade. É nesse momento que a gente consegue perceber que as pessoas que estão quebrando estátuas, as pessoas que estão destruindo prédios, elas estão, na verdade, se manifestando contra um sistema que, mesmo depois da Revolução Francesa, manteve a escravidão. As mulheres demoraram a votar e ainda hoje as desigualdades são evidentes. Então, sempre que a gente lembrar do dia 14 de julho, a gente tem que pensar não somente nos bens materiais que foram destruídos naquele momento, mas na conquista e na luta por direitos. Hoje, tantos anos depois, a liberdade, a fraternidade e a igualdade ainda são objetos, ainda são elementos que a gente busca alcançar. Quando a gente vê todos esses bens materiais sendo atacados, a gente não tem que pensar somente nos bens, mas nos motivos que levam as pessoas a se revoltarem contra eles, contra esses símbolos ainda da falta de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal do QI e ativa as notificações. Deixa também seu comentário para que a gente possa debater todos esses temas. Um abraço e nunca se esqueça que no QI é diferente.